Agora com uma entrevista para você aqui em Os Pingos nos Is, nós vamos conversar a partir de agora com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, que assinou hoje uma portaria proibindo empresas de demitirem funcionários por não estarem vacinados contra a Covid-19. Ministro já conosco aqui. Muito boa noite, ministro. Obrigado pela presença, pela entrevista. Seja bem-vindo. Boa noite, é uma satisfação estar aqui com o Pingo nos Is para esclarecer a necessária proibição de demissões ou impedimento de pessoas que concorram a vagas de emprego no Brasil por conta de ter ou não o certificado de vacinação. Isso está no âmbito das escolhas individuais, da liberdade individual de cada um, que nós temos que preservar e principalmente garantir. Ministro, inicialmente aqui queria que o senhor nos dissesse quais são, se existem punições para as empresas que fizerem isso e também se é uma medida retroativa, ou seja, se pessoas que já foram demitidas por esse motivo podem se beneficiar dessa portaria assinada hoje pelo senhor, ministro. Claro que sim. As pessoas que eventualmente foram demitidas, né, elas podem se beneficiar, porque como toda a legislação brasileira, né, as normas que o Ministério do Trabalho regula sobre o trabalho no Brasil, quer a saúde do trabalhador, quer as condições de trabalho dele, elas podem retroagir para proteger o trabalhador brasileiro. É uma barbaridade que nós vimos no país ao longo do último ano e meio, né, onde nós vimos aí um fecha-tudo, economia a gente vê depois, banco de praça sendo arrancado, dona de casa sendo presa porque levou as crianças para a praia. Quer dizer, o grau de autoritarismo é absurdo. O governo do presidente Jair Bolsonaro teve o cuidado e nós adquirimos 600 milhões de doses de vacina. O Brasil já em pouco mais de 7 meses, 8 meses, o Brasil já é o terceiro país do mundo que mais vacina. São mais de 310 milhões de doses já distribuídas pelo Brasil. O Brasil já avança para alcançar, né, mais de 90% da sua população, no mínimo com uma dose aplicada. Ou seja, agora, esse esforço tem que estar claro que desde sexta-feira muitas informações vêm sendo buscadas e vêm sendo conhecidas, quer pela imprensa, quer pela internet, no sentido de ameaças a demitir pessoas, e nós temos que ter clareza de que o governo disponibiliza, nós fazemos campanhas, nós desejamos que a imunidade da população seja o maior possível. Agora, nós temos que ter consciência que nós precisamos respeitar as pessoas. Há o livre-arbítrio, há a garantia constitucional da pessoa escolher o que ela quer fazer, como é que ela quer viver a sua vida. E não se pode estabelecer uma obrigatoriedade, que é o que está se assistindo aí. Pelo que as informações que nós temos, o prefeito de São Paulo andou demitindo pessoas porque as pessoas não estavam vacinadas. Quer dizer, quando a gente olha, por exemplo, o passaporte europeu de vacinas, né, ou o certificado europeu de vacinas, são 3 itens que são levados em consideração: a vacina propriamente dita, o teste do PCR, né, que vale em média por 72 horas, e a pessoa que se recuperou do Covid em até 6 meses. Ou seja, por que aqui no Brasil nós vamos impedir que uma pessoa obtenha uma vaga de emprego ou que essa pessoa seja demitida porque ela não tem um passaporte de vacina ou um certificado de vacina, porque ela escolhe não fazer a vacina? Ela vai ter que se submeter a testes, talvez até 2 por semana. Mas essa é uma escolha individual que tem que ser respeitada. E no momento que nós fazemos um grande esforço para a retomada da economia brasileira, extremamente prejudicada pelo lockdown e pelo tranca-tudo, que a economia a gente vê depois. A gente está vendo agora, o mundo todo está vendo. Então nós precisamos, e essa portaria foi discutida com o presidente Jair Bolsonaro desde sábado, com a preocupação de proteger aquelas pessoas que têm o direito de não querer se vacinar. Então, bom, faz teste e vai trabalhar. A cada 72 horas vai ter que fazer um teste novo. E um adendo importante, né? O teste, ele é uma referência aceita interna e externamente para garantir
a sanidade daquela pessoa, até com muito mais eficácia do ponto de vista sanitário do que a própria vacina, porque a vacina não é uma garantia de que a pessoa não possa contrair a doença. Agora, quem fez o teste, aquelas 72 horas posteriores, ela não está transmitindo o vírus. Augusto Nunes. Ministro, já é possível saber quantas pessoas foram demitidas com essa alegação? Olha, Augusto, nós hoje aqui em Brasília tivemos um ponto facultativo, foi transferido o dia do servidor público para essa segunda-feira. Então, eu chamei a minha equipe, nós iniciamos cedo da manhã, fomos até o meio da tarde para produzir essa portaria, para proteger o trabalhador e a trabalhadora brasileira, para garantir o que para nós do governo do presidente Jair Bolsonaro é um valor fundamental, que é a liberdade individual, a liberdade das pessoas, e nós vamos sim, a partir da quarta-feira, né, porque amanhã é feriado, nós vamos tentar levantar esses números, né, para que a gente possa conhecer mais objetivamente. Agora, é muito importante ter claro que nós precisamos parar com esses surtos de autoritarismo, esses surtos de despotismo, né? De querer obrigar que todo mundo caminhe numa mesma direção. Nós temos que saber que numa democracia tem pessoas que pensam de uma forma e pessoas que pensam e agem de outra forma. Nós temos que buscar o ponto do equilíbrio. Como cabe ao Ministério do Trabalho fazer essa regulação, nós fizemos a portaria em busca desse equilíbrio no trato dessa questão. As pessoas que não quiserem se vacinar, elas vão se submeter a teste. É isso, é simples assim. E elas vão garantir aos seus colegas de trabalho que elas não estão doentes. Ou seja, estamos atendendo o controle da pandemia, estamos salvaguardando a liberdade individual e esse é o contexto da emissão dessa portaria, porque já tinha até uma grande empresa aérea, né, ameaçando seus colaboradores de demissão. Por outro lado, vimos aí na própria Prefeitura de São Paulo as demissões que aconteceram e parece que vão agudizar esse processo. Precisa um pouco de equilíbrio, um pouco de racionalidade e é isso que o governo está querendo, o governo federal, do presidente Bolsonaro, está querendo trazer para as empresas e para os trabalhadores. Ana. Boa noite, ministro. Eu estava lendo aqui notícias da Bahia. Rui Costa anuncia que servidores públicos só poderão trabalhar se tiverem tomado 2 doses da vacina, uma notícia de 5 horas atrás. A mesma medida vale para empresas terceirizadas e o decreto deverá ser publicado ainda nesta semana. Qual o procedimento aí para os baianos em relação a esse decreto aí agora do governador Rui Costa? Bom, isso revela essa visão autoritária, né, do governador, completamente desconectado de como o mundo científico olha para a doença, né, nessa linha de tentar colocar todo mundo numa mesma direção. Né? Os trabalhadores poderão se referenciar nesta portaria da 620, que o Ministério emitiu hoje, desde as 16 horas ela já tem eficiência, eficácia legal, eles podem recorrer à justiça, que seguramente vai repor a coisa no seu devido lugar. Será que o governo do estado da Bahia não tem teste para oferecer para os servidores que não desejarem se vacinar? Desde quando que os governantes têm o direito de invadir o campo da liberdade individual de cada cidadão, invadir a família, invadir uma decisão que cabe a cada indivíduo em relação à sua visão de mundo? Aonde que está a democracia? Ele é um ditador ou ele é um governador dentro do regime democrático? É uma tragédia isso. Eu ouvi há pouco também uma nota aí do prefeito de São Paulo na mesma linha, né? Eu não falo o nome porque eu não sei nem o nome do prefeito de São Paulo, né? Agora, é uma barbaridade a pessoa investida de autoridade submeter a população do seu estado, da sua cidade, a medidas autoritárias sem nenhum fundamento, sem nenhuma base científica e agora sem nenhuma base legal. José Maria Trindade. Salve, ministro. Prazer falar com o senhor aqui. Ministro, houve uma reforma trabalhista, o senhor participou da votação dessa reforma trabalhista e havia uma promessa de aumentar o número, aumentar a oferta de empregos, né? Hoje, ministro, olhando lá do Congresso Nacional, passando pela esplanada e como ministro do Trabalho, o senhor acha que a reforma trabalhista foi boa, gerou mesmo uma relação melhor patrão e empregado? Bom, eu poderia te dizer da seguinte maneira,
Nos 2 anos e meio finais do governo da ex-presidente Dilma, foram exterminados no Brasil 2,5 milhões de empregos. Não tinha pandemia nenhuma, tinha apenas uma tragédia de condução da economia brasileira. Nos 2 primeiros anos e meio do governo do presidente Bolsonaro, mais de 2 milhões e 600 mil empregos foram criados no meio de uma pandemia. Neste ano, nós temos um número extraordinário. Entre janeiro de 2021 e setembro de 2021, nós temos 2.512.000 empregos gerados no Brasil. No mês de setembro, foram 313.902 empregos de carteira assinada. Eu tenho muita esperança, eu oro muito para que a gente consiga chegar aos 3 milhões de carteiras assinadas de novos empregos no Brasil em dezembro. Será um feito de repercussão internacional. Nos últimos 20 anos isso não aconteceu no Brasil e muito provavelmente nós vamos poder dar essa boa notícia. Isso é fruto do quê, Zé? Isso é fruto da simplificação, isso é fruto das modificações da legislação, isso é fruto da redução dos níveis hierárquicos do governo, isso é por fruto de muitas situações de normas regulamentadoras, de decretos, de portarias completamente ineficazes que nós revogamos, da digitalização do próprio governo que simplificou a vida do empreendedor no Brasil. Essa é uma realidade positiva e importante. Apesar da pandemia, a economia brasileira responde com uma geração extraordinária de novos empregos mês a mês, que nos permite sonhar e nos aproximar desse número de 3 milhões em um único ano. Por outro lado, nós temos aí 40 milhões de brasileiros que tu acompanhou com a tua competência, que são aqueles que estão lá na economia informal. O Brasil é dos países do México para baixo da América Latina que tem o menor número de informalidade na sua economia, proporcional à sua população, em torno de 47%, 48%, mas ainda é muito alto. Nós temos aí 40 milhões de números redondos de informais, contando os neném, que são aqueles 7 milhões e 800 que nem estudam nem trabalham, contando os 26 milhões de invisíveis que descobrimos no auxílio emergencial, que nunca nenhum governo descobriu, contando mais os MEIs que estão ali naquela fronteira entre a formalidade e a informalidade, e que nós temos que ter um olhar para eles também. Nós estamos trabalhando nisso. Em breve, Zé Maria, teremos notícias importantes para atender esse contingente da população brasileira. Agora, do ponto de vista formal, até o IBGE, né, com quem eu tenho muitas divergências da forma como conduz, reconhece, e pelo 2º mês consecutivo, que na PNAD contínua há um recuo do desemprego no Brasil e o aumento da empregabilidade. Isso é fruto desse conjunto de ações que se tomou nos últimos anos no Brasil para simplificar, para facilitar a vida do empreendedor e obter dessa forma melhores condições de emprego para a nossa população. Então o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, conosco aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado pela entrevista, ministro. Uma boa noite. Obrigado, um bom trabalho a vocês e parabéns pelo extraordinário trabalho que a Jovem Pan vem fazendo. Obrigado.